Ninguém dá o sangue para chegar na Fórmula 1 e sair de lá com a fama de segundão. Todo piloto que chega lá é um vencedor. Isso não é uma força de expressão, nem discurso de coach para vender curso. Você falar do Senna, eu sei. Os caras são vencedores porque chegaram até lá vencendo. É natural que a peneira vá levando só os melhores para frente, a não ser em alguns casos em que muita grana acabou fazendo a diferença. A gente já falou inclusive dos bilionários que correram na Fórmula 1. Uns melhores, outros piores. Deixei o link desse vídeo aqui na descrição. Mas olha o caso de Ayrton Senna, que venceu na Fórmula Ford 1600, Fórmula 3 e chegou na Fórmula 1. Ou Oscar Piastri, que venceu na Renault Euroseries, Fórmula 3 e Fórmula 2. Lewis Hamilton levou a Fórmula Renault no Reino Unido, Fórmula 3 na Europa e depois a GP2. Roberto Moreno venceu a Fórmula Ford inglesa, a Fórmula Pacific na Nova Zelândia, o Grande Prêmio de Macau, a Fórmula 3000 e por aí vai. Eu poderia ficar o vídeo inteiro aqui citando exemplos, mas alguns desses pilotos chegaram lá às vezes com um currículo impressionante e acabaram levando a pecha de segundões. Grandes pilotos, alguns geniais, que cruzaram com o caminho de outro possivelmente mais genial e saíram ofuscados e às vezes também chamuscados. Quem são eles? O que comem? Onde vivem? E por que é importante dobrar a língua antes de sair chamando esses caras de lentos como fazem em programa de futebol ao meio-dia? Vocês têm que correr mais! É disso que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Valtteri, it's James. Filho de um dono de transportadora na Áustria, Gerhard Berger estreou na Fórmula 1 pela ATS. Antes ele tinha vencido na Fórmula 3 europeia e estabelecido relações com a BMW, que no segundo ano, em 85, leva ele para correr na Arrows, onde eles forneciam motores. Lá ele marca seus primeiros pontos, 3 no ano de estreia, e vai para Benetton, onde a montadora bávara também fornecia seus motores. E que motores? Em 86 ele vence sua primeira prova no México, que viria a ser também a primeira da Benetton, e por muito pouco não leva também mais uma em casa na Áustria quando tem um problema com uma bateria. Essas performances chamam a atenção de Enzo Ferrari, e Berger acabaria sendo o último piloto que o comendador foi responsável pessoalmente pela contratação. No seu livro, que eu li e depois vendi num sebo, Berger conta que o ritual era, parecido com filmes de máfia, encontrar com alguém num posto de gasolina no meio da estrada, normalmente um posto abandonado, onde ele era pego e levado para um outro ponto de encontro, onde um segundo carro o levava para dentro da fábrica da Ferrari, no banco de trás, escondido embaixo de um cobertor. Lá na Ferrari, no seu primeiro ano, ele vence 2 provas, no Japão e na Austrália. E em 88 seria o único piloto não McLaren a subir ao degrau mais alto do pódio, interrompendo a sequência vencedora do MP44, que venceria naquele ano, a gente sabe, 15 das 16 corridas. E essa vitória foi épica, porque Enzo tinha falecido não fazia um mês, e as Ferraris acabam fazendo uma dobradinha com Berger em primeiro e Alboreto em segundo. Ele continua na Ferrari em 89, quando os italianos trazem Mansell, vence uma prova, o inglês leva 2, e quando a crise entre Senna e Prost dentro da McLaren torna a relação dos dois insustentável, Prost vai cantar na freguesia da Ferrari, que se desfaz de Berger e ele é contratado por Ron Dennis. Lá ele correria 3 temporadas inteiras, 90, 91 e 92. Não venceria nenhuma em 90, venceria uma em 91, aquela que o Senna deu para ele no dia do tricampeonato em Suzuka, e levaria 2 em 92, uma no Canadá, uma na Austrália. Com a equipe fazendo água e Senna também querendo sair, Berger se arruma e volta para a Ferrari para fazer dupla com Alesi em 93, 94 e 95. Depois pularia com Alesi também para Benetton, onde correria suas 2 últimas temporadas, 96 e 97, vencendo uma prova em 97, o ano da sua aposentadoria. No total, 210 provas, 10 vitórias, 48 pódios, 12 poles e 21 voltas mais rápidas. Melhor resultado, 2 terceiros lugares no campeonato de 88 e de 94. E ninguém pode menosprezar um piloto com esse currículo. Mas Berger no Brasil conta com uma simpatia um pouco desproporcional, já que ele é de uma certa forma o Sargento Garcia, o amigo do herói. Teve seus dias, venceu essas 10 provas, deu trabalho para muita gente, mas também é verdade que em 90 e 91 não teria levado a oposição que Senna levou a Prost e Mansell e não teria vencido esses campeonatos, vamos combinar. Mas com certeza também não tem podcast na Áustria que chama o Senna de vigarista ou dizendo que a McLaren sabotou o pobre Geraldo.
Edmund Irvine. Ed Irvine chegou à Fórmula 1 causando impacto, no sentido literal da coisa. Ele recebe uma chance de Eddie Jordan nos 2 últimos grandes prêmios de 93, depois do dono da equipe passar o ano tentando achar alguém para andar ao lado de Rubens Barrichello. Barrichello fazia sua primeira temporada na Fórmula 1 e Jordan achou sábio trazer um piloto experiente para andar a seu lado. Ele tenta nas 2 primeiras corridas do ano com Ivan Capelli e não dá certo. O italiano é substituído por Thierry Boutsen, que faz 10 provas ao lado de Rubens. Quando Jordan percebe que Rubinho sabia andar com as próprias pernas, resolve então vender a vaga para quem trouxesse grana. O primeiro é Marco Apicella, que corre em Monza e sua participação no Grande Prêmio da Itália dura 750 metros. Isso mesmo. Na corrida seguinte, Emanuele Naspetti traz seus dólares e corre no Estoril. E aí, para as 2 últimas provas do ano, Irvine, um irlandês, conta com a simpatia do dono da equipe, também irlandês, e corre. Ele começou no automobilismo tarde, vencendo seu primeiro campeonato de expressão na Fórmula 1600 em 87, aos 22 anos de idade. Com resultados discretos, acaba indo parar no Japão, onde corre a Fórmula 3000 local em 91, 92 e 93, conquistando poles e vitórias, mas já não encantava mais ninguém e provavelmente rumaria para o esquecimento. Mas aí fareja uma chance, a Fórmula 1 estava a caminho do Japão e ele já tinha corrido muito em Suzuka. Pega então os últimos dólares que tinha, compra uma vaga na Jordan e vai tentar a sorte. Conhecendo Suzuka muito bem, ele pontua na sua prova de estreia com um 6º lugar, no mesmo dia que Barrichello consegue também seus primeiros pontos com um 5º. Na corrida, num episódio bastante famoso e controverso, ele comete a suprema ousadia de descontar uma volta dada pelo líder, Ayrton Senna. Depois Irvine disse, ele estava lento, eu estava mais rápido, passei, e daí? Senna não gostou nada disso, e depois da corrida, durante as comemorações da Jordan pelo Double Points, que resolvia o problema deles de grana pro ano seguinte, Senna irrompe motorhome adentro e vai tomar satisfações com Irvine. Não há imagens, apenas áudio do acontecido e depoimentos de algumas testemunhas, dentre elas Rubens Barrichello. E o que se sabe é que sobrou por Irvine um catiripapo do Senna. Ele continuaria na Jordan em 94 e 95 ao lado de Barrichello e em 96 é pescado pela Ferrari para fazer dupla com Michael Schumacher. Por lá, seria massacrado pelo companheiro muito mais talentoso, que trazendo uma trupe de engenheiros da sua confiança vindos da Benetton, acaba fazendo a equipe orbitar em torno dele, Schumacher. Mas olha como é o destino. Quando a Ferrari em 99 finalmente consegue colocar um carro em pé de igualdade para enfrentar a poderosa McLaren de Adrian Newey e Mika Hakkinen, Schumacher sofre um grave acidente na volta de abertura do Grande Prêmio da Inglaterra, quebra a perna, perde essa corrida e mais 6, voltando só no final do ano. Naquele momento, Irvine tinha pontos para tentar brigar pelo campeonato e a Ferrari então resolve, é com você, meu filho. Lembremos que os italianos estavam há 20 anos sem vencer um campeonato e não podiam, portanto, dar sopa pro azar. Vai saber quando iam conseguir colocar as peças juntas todas de novo. Irvine então corresponde às expectativas e leva a briga pelo título até a última prova da temporada. E por muito, muito pouco que Irvine não foi o anti-herói perfeito que caiu de paraquedas como uma Ferrari capaz de ser campeã e contra todas as expectativas tira a Ferrari do jejum de 2 décadas. Schumacher voltaria nas 2 últimas corridas do ano, daria uma mão por Irvine, contrariado evidentemente, mas no fim Hakkinen acabaria sendo campeão, talvez pro alívio do Schumacher. Àquela altura também ele sabia que não ficaria, e a Ferrari tinha ido buscar na Stewart Rubens Gonçalves Barrichello, e pra lá mandaria Irvine, com a equipe mudando de nome e tornando-se a Jaguar. Ele vai pra lá, corre 3 temporadas, 2000, 2001 e 2002, faz 2 pódios e enche os bolsos de dinheiro. Porque com o status de piloto que brigou até o fim do ano pelo título, ele consegue arrancar da Ford, dona da Jaguar àquela altura, um excelente contrato. Ainda mais porque a Ford, você vai ver nesse vídeo aqui, achava mesmo que só metendo dinheiro dentro da equipe os problemas se resolveriam por combustão espontânea. Acabou sendo então a tempestade perfeita para o Irvine, que soube negociar um bom contrato e pegou alguém disposto a pagar o que aparecesse. Ele sai da Jaguar e da Fórmula 1 em 2002 e hoje aparentemente compra e vende imóveis e ganhou uma baita de uma grana fazendo isso. Mas, como no caso do Berger, não tinha exatamente o perfil. Tinha talvez 99% do que fosse necessário e teve uma grande chance do destino. Caiu no seu colo a chance de brigar pelo título e por muito pouco ele não levou. E como eu comentei no tópico anterior, será que algo assim teria acontecido com o Berger?
David Coulter acabou chegando na Fórmula 1 por vias tortas. Ele era piloto de testes na Williams, andou milhares de quilômetros em 93 e quando o time de Sir Frank perde Ayrton Senna na tragédia de Imola, acaba caindo de paraquedas no carro. Frank, antes disso, contatou vários pilotos, Riccardo Patrese e Nigel Mansell, dois pilotos com quem a equipe já tinha trabalhado e confiava. Com Patrese não deu negócio e com Mansell um conflito de agenda surgiu, já que o Leão tinha um contrato para honrar com a Newman Haas na Indy. Então o acerto acaba sendo Mansell corre e nas datas que não puder, Coulter assume o carro. Até ali, ele tinha sido campeão da Fórmula Ford 1600 em 89, quarto na Fórmula Vauxhall Lotus em 1990, vice da Fórmula 3 inglesa perdendo para um tal de Rubens Barrichello, leva o Grande Prêmio de Macau e é terceiro na Fórmula 3000 em 92. Estreia na Williams em meio a uma temporada de furacão na Fórmula 1 e comete vários erros e vacilos da juventude. Fatura sua primeira prova no Grande Prêmio de Portugal de 95, sendo terceiro naquele campeonato. Seria ainda terceiro outras vezes, 97, 98 e 2000, e tendo como melhor resultado um vice distante de Schumacher em 2001, quando Mika Häkkinen entrou no ocaso e sobrou para ele carregar o piano na McLaren. Ao longo dos anos foi sombreado por diversos pilotos, de Damon Hill a Mika Häkkinen, passando também por Kimi Raikkonen. No seu dia era veloz, quase perfeito, mas em outros cometia erros bizarros, como bater dentro do pit lane na Austrália em 95 ou rodar na volta de apresentação em Monza quando era pole position. Na McLaren acaba atropelado então por dois finlandeses, Häkkinen e Raikkonen, e no final de 2004 é avisado: não contaremos com você para o ano que vem, e Juan Pablo Montoya vem para sua vaga. Em 2005 ele vai cantar então em outra freguesia, a Red Bull Racing, que tinha acabado de adquirir a Jaguar. Adrian Newey acaba indo trabalhar lá por influência do Coulter, com quem ele tinha trabalhado na McLaren. E o escocês é até hoje reverenciado dentro do time, não apenas por convencer o mago das pranchetas a ir para lá, como também por ser um cara que levou práticas e conhecimento de uma equipe grande depois de trabalhar na Williams e na McLaren por muitos anos, e dá a eles o primeiro pódio no Grande Prêmio de Mônaco de 2006. François Sever foi uma espécie de pupilo de Jack Stewart na Fórmula 1. O tricampeão e escocês voador teve toda a paciência do mundo para fazer uma espécie de plano de sucessão e esperava que Sever assumisse sua vaga liderando a equipe quando ele deixasse a Fórmula 1. Sever começaria a correr apenas depois de concluir o serviço militar obrigatório na França. É obrigatório. Sai dos quartéis e vai fazer uma escola de pilotagem. Vence dentro dessa escola um programa de peneira de pilotos da Shell e ganha um carro de Fórmula 3 da Alpine como prêmio. Com esse carro, sem muita verba e sem mecânicos, faz uma temporada ruim de Fórmula 3. Vende o carro, consegue pequenos patrocinadores locais e compra então outro modelo da marca Tecno. E com ele e mais experiência, vence o campeonato da Fórmula 3 em cima de um tal de Jean-Pierre Jabouille, que também chegaria à Fórmula 1 e venceria corridas. Em 69 chega na Fórmula 2, na época em que a categoria tinha pilotos da Fórmula 1 correndo lá também. Com isso, acaba chamando a atenção de Jack Stewart depois de vender caro uma posição para o escocês numa prova em Crystal Palace. Stewart fala então para o seu chefe, Ken Tyrrell: você devia ficar de olho nesse cara aí. A Tyrrell corria àquela altura com o apoio da petroleira francesa estatal Elf. E aí as coisas então acabam fazendo sentido e Sever tem uma chance. E ele começa muito atrás. Ele marca um ponto em 1970, 26 pontos e uma vitória em 71, sendo terceiro no campeonato. É sexto em 72, quarto em 73, quando então perde a vida na última prova do campeonato, num acidente horrível nos treinos que acabou também encerrando com a carreira de Jack Stewart, que decide se aposentar com efeito imediato. Àquela altura andava cada vez mais junto com o Stewart, mas é exagero também dizer que seria sucessor do escocês, e é também de se duvidar que teria enfrentado para valer de igual para igual Emerson em 72 e 73. Uma pausa aqui para falar do nosso trabalho. Fazer um episódio como esse toma muito mais tempo do que você pode imaginar. Não é sentar aqui na frente e sair falando. O roteiro tem de 15 a 16 páginas e leva de 1 a 2 dias para ficar pronto, já que muita pesquisa tem que ser feita para não falar groselha para você. Depois, 1h30 de vídeo queimando o gogó aqui, que depois caem de 20 para 25 minutos. E aí começa a tarefa de editar. Leva de 5 a 6 horas para encher de material e não deixar
deixar o vídeo chato. Por que eu estou dizendo isso? Para convidar você a apoiar o canal. Nós temos um programa de membros pelo botão aderir, ou seja membro, e pelos 3 planos, Paddock Pass, Lawrence Stroll e Super Licença, você apoia esse trabalho, que é meu trabalho em tempo integral e dedicação exclusiva, vê os vídeos em Premiere, tem prioridade de resposta nas lives e concorre aos brindes que a gente sempre tem por aqui e sempre sorteia para vocês. Quem faz esse tipo de conteúdo precisa desse tipo de apoio, porque não dá para fazer vídeo todo dia de 8 minutos falando qualquer groselha sobre coisas que nem vão às vezes acontecer. Nós já temos quase 500 assinantes e é com eles que a gente vai então para viagens fora do Brasil, produzir material que ninguém mais fez e consegue também se dedicar a fazer vídeos maiores e mais aprofundados. Então, muito obrigado a quem nos apoia, seja bem-vindo se você quiser nos apoiar e se não quiser também não tem problema, a gente continua sendo amigo, mas aí deixa o like, porque o like é de graça, ok? Continuando. Rubens Barrichello é um caso clássico de piloto brilhante. Ele teve uma ascensão respeitável até chegar à Fórmula 1, chegou chegando, impressionou e sempre teve braço e qualidade técnica para inclusive ter sua primeira grande chance na Fórmula 1 quando o bonde do hype provavelmente já tinha passado. Em 2000 é contratado pela Ferrari e pela primeira vez teria nas suas mãos um carro capaz de lutar por vitórias e possivelmente também pelo campeonato. Mas cruzaria o seu caminho um dos maiores da história, Michael Schumacher. Ignore toda vez, pode levantar e sair andando quando alguém falar mal do Barrichello para você. Trata-se de gente que não entende absolutamente nada de Fórmula 1, ainda que seja capaz de recitar os campeões de 1950 para cá. Acumular dados é diferente de entender alguma coisa. Porque ele tem sua primeira chance num carro de ponta justamente quando Schumacher voltava daquela lesão de perna quebrada, tinha visto debaixo dos seus olhos Irvine quase vencer um campeonato que, vamos combinar, era para ser dele e evidentemente não estava disposto a dar nenhuma chance pro azar. Schumacher, que em sua primeira classificação na Fórmula 1 e andando pela primeira vez em Spa, mete um 7º lugar no grid, na frente do companheiro de equipe que andou com aquele carro o ano inteiro e tinha 192 largadas até ali na mesma Fórmula 1. Schumacher, que de Benetton em 1992 ficou na frente de Ayrton Senna no campeonato, mesmo vencendo apenas uma corrida contra 3 do brasileiro. Schumacher, que em 96, com um carro da Ferrari que era talvez o 3º do grid, vence debaixo de um aguaceiro inesquecível em Barcelona com 45 segundos de vantagem sobre o 2º colocado. Aquele Schumacher também que resolveu deixar uma Benetton vencedora para enfrentar a tarefa hercúlea de levar a Ferrari para o topo, tarefa essa que ao longo da história engoliu Alain Prost, Sebastian Vettel e Fernando Alonso. É desse cara que estamos falando. E aí, obviamente, não teve vez para Barrichello. O brasileiro teve atuações épicas. Sua primeira vitória na Fórmula 1 em Hockenheim 2000 é um dos episódios mais espetaculares da história. Venceu ainda fair and square no seco, sem condições adversas favorecendo, em Silverstone 2003, em que ele dominou o final de semana, e Suzuka também naquele ano. Mas a diferença dos grandes pilotos, e todos dessa lista são grandes pilotos, para os gênios do esporte, é que um gênio num dia ruim chega em 3º ou em 4º, e num dia normal o gênio vence. E Schumacher venceu. Venceu 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, fazendo 2, 3 e até 4 pitstops. Ouvindo Ross Brown dizer no rádio, eu preciso de 45 voltas em ritmo de classificação e fazendo. Nesse período, Barrichello venceu 9 provas. Fez um bom número de poles e de voltas mais rápidas e foi ao pódio em muitas vezes, com 2 vice-campeonatos, em 2002 e 2004. E é possivelmente, tirando o Nico Rosberg na desaposentadoria de Schumacher a partir de 2010, o melhor companheiro de equipe que o alemão já teve. E Barrichello teria ainda um 3º round na carreira quando cai do céu o carro da Brown nas suas mãos. E ele disputa então para valer pela primeira vez com chances e autorização de ser campeão o título de 2009, que acaba ficando nas mãos de Button e ele é 3º no campeonato, sendo ultrapassado na última prova por Sebastian Vettel. E se é verdade que quem fala mal do Barrichello nas mesas de bar não entende patavinas de Fórmula 1, também é verdade que não entende bulhufas quem diz que ele foi sacaneado pela Ferrari, até foi às vezes, mas que se não fosse isso teria levado os títulos que Schumacher levou, os 5.
Sérgio Pérez, no momento em que eu gravo esse vídeo, é o nome da vez. Sua cabeça é pedida no paddock, nas caixas de comentário e pela imprensa internacional. Foi campeão da Fórmula 3 em 2007, é vice da GP2 em 2010 e em 2011 chega à Fórmula 1 correndo pela Sauber com grana de empresários mexicanos como Carlos Slim. De cara impressiona e marca 14 pontos no seu primeiro ano, saltando para 66 em 2012 e por muito pouco não vencendo uma corrida na Malásia que acabou nas mãos de Fernando Alonso. Em 2013, quando Hamilton vai para Mercedes, tapa seu buraco na McLaren e acaba não vingando. Soma 49 pontos, é 11º no campeonato, mas a McLaren, desiludida, prefere trazer um jovem piloto, Kevin Magnussen, para 2014 e Pérez acaba indo cantar na freguesia da Force India. Por lá, ele ficaria até 2020, quando a equipe já tinha mudado de nome para Racing Point. No final daquele ano, estava desempregado, mas uma vitória no Bahrein acaba lhe rendendo um novo emprego na Red Bull para substituir Alexander Albon. No seu primeiro ano, vence uma prova em Baku e ajuda sobremaneira Max Verstappen na última prova do campeonato, em Abu Dhabi, ficando na pista sem parar nos boxes para segurar Lewis Hamilton e ajudar Verstappen a chegar mais perto do carro da Mercedes. Não fosse por isso, possivelmente a Mercedes conseguiria ter chamado Hamilton para parar naquele final de prova e com o safety car e juiz bola nossa ou não, Hamilton talvez tivesse vencido aquele título. Então, quando Pérez diz que Verstappen deve a ele aquele campeonato, uma parte de razão ele tem. Em 2022 se anima, vence duas, tenta oferecer alguma resistência para Verstappen, mas no fim do ano acaba não conseguindo nem ser vice-campeão. O vice foi Leclerc. A mesma coisa acontece em 2023, no começo do ano ele também vence duas, mas Verstappen faz um guacamole com a sua cabeça, piadinha infame, e ele vem no atual momento classificando mal, ficando várias corridas fora do Q3, somando bem menos pontos, muitas vezes longe do pódio, está na corda bamba e só é vice na tabela de pontos porque tem um carro tão bizarramente superior ao resto que consegue ainda assim pontuar bem. Mas a Red Bull não parece exatamente satisfeita e uma substituição pode estar no horizonte a médio e longo prazo. Valtteri Bottas era piloto reserva da Williams em 2012. Corre sua primeira temporada em 2013 e tem o azar de pegar uma das piores temporadas do time de Sir Frank na história. Quando Massa sai da Ferrari e o motor Mercedes chega na Williams, os dois em 2014, de repente a equipe dá um salto de produção, é terceira no campeonato de construtores e os dois pilotos vão ao pódio várias vezes. E Bottas faz mais pontos do que Massa. Bem mais. Ele é quarto no campeonato com 186 pontos contra 136 do brasileiro que foi sétimo. Em 2015 e 2016 esse roteiro se repetiria. Quinto de Bottas e sexto de Massa no primeiro ano e oitavo de Bottas e 11º do Felipe no segundo. E acaba caindo na Mercedes quando Nico Rosberg anuncia sua precoce e repentina aposentadoria no final do ano de 2016. De repente ele teria então sua primeira chance num carro de ponta. Mas, pelo caminho, como aconteceu com Irvine e com Barrichello, havia um dos maiores da história, chamado pelo mundo das sombras da internet de um piloto mediano. Aquele piloto mediano que no seu primeiro ano na Fórmula 1 deu um calor num bicampeão mundial com o mesmo carro. Contra o mediano, Bottas sofre. É terceiro no campeonato de 2017, 306 pontos contra 363 do mediano. Quinto em 2018. Segundo em 2019, 326 contra 413. O que se repete em 2020, 347 contra 223 na tabela. Em 2021, ajuda a Mercedes a ser campeã de construtores, fazendo mais pontos do que Sérgio Pérez. E acaba sendo no final do ano substituído por George Russell, um piloto da academia Mercedes. E aí vem aquela pergunta, teria Bottas levado a briga pelo título até a última volta do campeonato de 2021? Teria ele vencido a briga contra Vettel na Ferrari em 2017 e 2018, quando os italianos e Sebastian chegam a liderar o campeonato até agosto, para então o mediano a bordo da mesma Mercedes de Bottas vencer os dois títulos? Bottas venceu por lá 10 provas e 20 poles, e é sem dúvidas um piloto vencedor. Mas, no meio do caminho, havia alguém melhor do que ele. Mark Webber é um dos casos mais significativos de um piloto que muito perto chegou
de vencer. Ele estreia na Minardi com um antológico quinto lugar em Albert Park. No ano seguinte é levado por Flávio Briatore, seu empresário, para correr na Jaguar, onde fica até 2004 fazendo vários resultados e sempre classificando muito bem e andando provavelmente mais do que o carro podia. Vai para Williams, onde corre 2005 e 2006 e a equipe de Sir Frank estava já ladeira abaixo. É chamado em 2007 para fazer dupla com Coulter na Red Bull e ajudar no processo de estruturação de uma equipe que queria ser grande, e viria a ser, a gente sabe. Faz pódio em 2007, pontos em 2008 e quando Newey entrega o carro da Red Bull de 2009, o primeiro daquele novo regulamento, vence corrida. Começa o ano de 2010 e a Red Bull aparentemente não tinha um piloto favorito. Webber vai somando resultados, vence corridas e chega no terço final do campeonato em melhores chances matemáticas de faturar. Vettel até ali era um piloto ainda em amadurecimento e Webber tinha já chegado no seu topo. O problema é que o topo dele era muito parecido ainda com o estágio inicial de Vettel, que ainda melhoraria bastante. Ele, Webber, comete um erro na Coreia, joga pontos fora, mas ainda chega em Abu Dhabi em melhores condições. Tanto que, no meio da corrida decisiva, a Ferrari prefere marcar com Alonso Webber e deixar Vettel correr livre. E aí, quando Alonso e Webber não somam os resultados necessários e Vettel vence, o título vai para Sebastian. Mas Webber chegou muito perto, e ele sabe disso. Tanto que em 2011, 12 e 13, ele murcha e só conseguiria um ou outro brilho aqui e ali, enquanto Vettel floresce. Floresce e vence 2011, 2012 e 2013 de forma cada vez mais dominante. Por fim, aquele que teria sido campeão, não fosse ele um cara destacadamente cavalheiro. Oi? Isso mesmo. Stirling Moss. Um gigante das pistas que venceu um número absurdo de corridas, 16 grandes prêmios da Fórmula 1 e muitas provas extra-campeonato, de endurance, correndo em arenas, correndo na estrada e etc. Correu de tudo, venceu corridas em tudo, tanto que era apelidado pelos ingleses de Mr. Motor Racing, ou Senhor Automobilismo. Mas, como todos aqui, tinha um gigante no seu caminho. Juan Manuel Fangio. Ele foi vice do Fangio em 55, 56 e 57 e quando o maestro se aposenta, entra como favorito no campeonato de 58 e perde para Mike Hawthorne. Num título que escapou também das suas mãos por um episódio de destacado cavalheirismo e esportividade. Porque numa corrida ainda no meio do ano, Mike Hawthorne é desclassificado da prova por causa de um incidente na classificação. Os fiscais tinham entendido que Hawthorne trafegou na contramão e quando Moss desce do carro fica sabendo do episódio, vai na torre falar com os comissários. E ele explica para os comissários, eu passei pelo lance e não foi isso que aconteceu. Ele tinha desviado de um acidente e por isso tinha virado ao contrário. Com a moral que Stirling Moss tinha, os comissários revertem a desclassificação, Hawthorne corre, soma pontos, que no final do ano fariam a diferença e Moss então perde o campeonato também pelo seu cavalheirismo. Mas seu brilhantismo lhe colocou em primeiro lugar em muitas corridas, inclusive na histórica Mille Miglia de 1955, em que ele meteu 32 minutos de vantagem em cima de Juan Manuel Fangio com o mesmo carro. Ele terminaria a carreira sendo considerado até hoje o maior piloto da história que nunca venceu um campeonato. Um gigante. A premissa básica desse canal é um respeito pelos pilotos de Fórmula 1 e pelo que eles fazem de trás do volante. Latifi, Logan Sargent, Mazepin, todos eles, se fossem andar de kart conosco numa bateria de 20 voltas, chegariam 5 ou 6 na frente. Por isso, toda vez que alguém vem descascar um piloto aqui, igual o programa de futebol do meio-dia, Vocês estão de sacanagem! Vocês não correm! eu procuro fazer o que, usando o jargão do próprio futebol, deve se fazer. Colocar a bola no chão. Esses caras e outros que ficaram ao longo do tempo com a pecha de segundões são todos eles excelentes pilotos, ok? Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o bendito do like, que é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal, você sabe. Quebra essa pra mim, pra receber notificação dos nossos vídeos no minuto em que eles saem. Tem o link de Telegram e de WhatsApp aqui embaixo. Você entra e passa a receber notificação no segundo em que os vídeos saem. Já falei para tornar-se membro se quiser, então considere essa hipótese para que possamos seguir com o projeto cada vez fazendo mais vídeos. Beleza? Então é isso. Valeu e aquele abraço.